Muitos casais acreditam que mudar de país vai melhorar o relacionamento. Mas na clínica a gente vê algo muito curioso. Às vezes a imigração revela crises que estavam escondidas. Por que será que isso acontece, Diana? Ah, bem, gente, sejam bem-vindas ao Pod Dica Psi, um podcast entre duas psicólogas e imigrantes, que vamos aqui falar das coisas que vivemos e das coisas que vocês também se identificam, mas também vamos rir daquilo que a gente não fez. E hoje vamos falar com uma amiga incrível, Dani Celeste, uma psicóloga, terapeuta de casal, e que vem trazer para a gente um pouquinho dessa trajetória que a gente vem discutindo do casal intercultural, né. Hoje a gente falou nos outros encontros sobre as mulheres que desejam estar numa relação, das dificuldades de se iniciar uma relação. E aí, amiga, te pergunto, você que atende casais, Uhum. conta pra gente, o que que é terapia de casal? Quando é que ela funciona? Quando é que a gente aciona esse recurso? E como é que é esse trabalho com pessoas que também não, estão fora do Brasil? Se apresente, por favor. Olá a todos, agradeço o convite, a oportunidade de falar de um tema que eu amo. Gosto muito de ser terapeuta de casal, atuo nessa área já há 6 anos foi um encontro, eu acredito que foi um encontro. Minha formação é em Gestalt terapia, sou mestre em psicologia social e comecei a enveredar nos atendimentos de adulto por uma necessidade de abordar um pouquinho mais a dinâmica de relacionamento devido à quantidade de informações que eu recebia dos meus pacientes nas dificuldades dos relacionamentos conjugais. Então, a terapia de casal, muitas vezes, ela é indicada quando o casal começa a ter alguns desconfortos e algumas dificuldades na comunicação, na questão da intimidade, entendendo a intimidade além da questão do relacionamento sexual, né? Intimidade, questões relacionadas à confiança, questões relacionadas à família de origem, cuidado com os filhos, enfim, então ela pega até mesmo projetos e questões financeiras. Então a gente vê um cenário que muitas vezes começa ali numa dinâmica e o próprio casal não consegue se ajustar. Tem casais que, no geral, a maior parte da procura vem por um motivo de crise, né? Algo e explodiu numa relação que já vinha em algum nível de desconforto, mas também tem aqueles casais que buscam quando sentem que há uma necessidade de maior entendimento, maior clareza, uma busca de convergência e de aproximação. E existe essa ideia, né, de que a terapia de casal conserta um relacionamento. A terapia de casal, como qualquer terapia, busca um melhor desenvolvimento das pessoas envolvidas. Às vezes, essa percepção envolve a ideia de que são duas pessoas ali que estão adoecidas, estão em sofrimento, que o próprio sistema e a insistência na relação pode estar adoecendo individualmente cada um. E a dinâmica, ela é uma dinâmica diferente, porque é uma dinâmica em que você chega na terapia de casal, muitas vezes falando do outro, e você vai falar de si nessa relação. Hum. Então, a terapia funciona muito no olhar do terapeuta, percebendo qual é a responsabilidade de cada um na maneira como a gente chegou até aqui. Se a gente chegou até aqui mal, desgastado, triste, todo mundo, todos dois ali têm algum nível de responsabilidade para esse trajeto. Então, muito dessa dinâmica, desse cuidado do profissional, olhar ali a responsabilidade de cada um e avaliar ali qual é a condição que cada um tem para permanecer junto ou não, né, esse ou não Boa. que às vezes frustra um É. pouco. É que vai Existe consertar, né, Dani, é bem isso. é. Deixa eu então te perguntar uma coisa, o que que você na tua impressão, o que que muda no casal quando ele imigra? Assim, quando talvez um casal imigrante, né, um casal mesmo brasileiro, por exemplo, imigra para um outro país. Qual que é a tua impressão quando você recebe esse casal para terapia? Sim, um casal brasileiro que migra, muitas vezes, para a dinâmica do casal, o que afeta é a questão da interdependência. Quando a gente está no nosso país de origem, com a nossa rede de apoio, redes de amigos, muitas vezes quando a gente tem dificuldades, sejam elas qualquer, né, financeira, emocional, de qualquer ordem, a gente tem uma rede um pouco mais ampliada para nos dar apoio. E quando esse casal ele imigra, né, assim, ele vai precisar, pelo menos num primeiro momento, fortalecer o que a gente chama de interdependência.
um precisa ofertar apoio ao outro. E, no geral, Uhum. assim, pelo menos os casais que eu acompanhei nessa situação, a ideia de imigrar foi iniciada por uma das partes, e a outra embarca, né? Um compra o Pelo sonho do menos os que eu outro. acompanhei até hoje. Sim, Isso. É, que na verdade acaba sendo seu sonho também, né? A gente sim, trabalha isso um pouco na terapia. Se você curtiu, se eu te chamo, vamos para o Beto Carreiro, e você fala, vamos, é porque ele também é seu sonho. fez sentido. Embora, às vezes, quando as coisas comecem a dar errado lá, eu começo a falar, não, foi culpa sua, foi você que quis. Então, a gente também situa essa responsabilidade conjunta no projeto. Então, um dos pontos importantes, até para a continuidade de um casal, é a questão do projeto. Mas esse casal que vai por fora e vai constituir uma vida fora, ele precisa estar bem nesse aspecto de interdependência, porque eles vão precisar se apoiar muito num primeiro momento, até constituir uma rede, até constituir amigos, para que essa rede possa ser ampliada. Então, eles vão ser mais interdependentes. E para casais que já têm essa interdependência fragilizada, quando imigra, isso fica um pouco mais em evidência, que é exatamente por isso. Eu diminuo, eu restringo minha rede de apoio e, com isso, eu demando mais do meu parceiro, da minha parceira, é inevitável. Hum. Sim. É verdade, né, porque fica sobrecarrega a pessoa, né, sendo que tem tantas coisas, tem adaptação, tem o luto, né, tem toda a situação de imigrante mesmo, e se eu ainda preciso mais atenção, mais demanda do outro, acaba sobrecarregando e é o que você diz, né, às vezes fica na apontação de dedo, né, "Ah, ele que quis É. trazer, ele que quis vir", né, né, só para Sim. trazer exemplos, já atendi pessoas exatamente disso. Ele que quis vir, né, daí eu pergunto: "Mas você veio forçada? Ele te trouxe amarrada, né, de algum jeito?" "Não, é porque, né, era bom." Falei: "Então se era bom em algum momento, você é adulto o suficiente para perceber que é possível escolher e você escolheu vir também, né, porque senão fica depois uma Boa. acusação, né, da infelicidade e não da responsabilização da própria escolha, né, que eu acho É que isso aquele é bem ditado. Sim. importante." É, Desculpa, porque tem aquele diz. ditado, né, que assim, sobre as escolhas, né, que filho feio não tem pai. Então, quando uma escolha, a decisão, né, É. de que não tá dando certo, "Ah, essa ideia não foi minha. Ai, mas eu vim porque você quis, você que não se eu larguei tudo", aí olha para aquilo que deixou, "Eu larguei meu emprego, eu larguei não sei o quê, eu desmontei uma casa". Então o sonho foi É, construído ou Sim. foi sonhado Porque por 2. essa ideia de interdependência é a ideia de precisar, né? Eu preciso mais do outro. E como é que o outro se sente quando ele é mais demandado, é. quando ele é mais solicitado? Uhum. E isso gera, muitas vezes, um certo desconforto. Porque quando você está no seu país de origem, muitas vezes você consegue se virar um pouco mais sozinho, né? Ainda temos essa dinâmica, eu também atendo casais brasileiros, então essa dinâmica dentro do Brasil. Mas como é que eu me sinto quando eu sou mais demandado, quando eu sou mais requisitado, quando eu sou mais solicitado? Isso é uma questão que me salta mais aos olhos quando eu atendo pessoas que moram fora, porque acaba que isso é diretamente, inicialmente transferido para o cônjuge. E aí pode gerar um Uhum. certo desconforto. Até questões assim, por exemplo, quando imigra com uma língua que não conhece, às vezes um fala mais inglês do que o outro. O outro. E é isso, eu vou precisar de você enquanto eu estou ali adquirindo a língua, para que você me auxilie a resolver É. algumas questões burocráticas, muitas vezes de questões de permanência. E o outro pode, num primeiro momento, topar, mas depois ir se sentindo desconfortável em ser solicitado com muita frequência. E não tem outra pessoa para solicitar. Pelo menos até essa rede se estabelecer, não existe outra pessoa. E isso pode tensionar um pouco mais a relação, trazer mais questões para a Uhum. relação. Enfim. Tá. Então E aqui, às quais são vezes as aquela principais. desculpa, Desculpa, é que tô dando a gente não ainda tem problema. é. Não, é que Diga, eu ia fala. perguntar, quais são as principais demandas de um casal intercultural ou que tipos de casais, além de dos brasileiros que saem, assim, tipos de casais e que tipo de demanda que aparece na terapia de casal?
No caso intercultural que você diz? Tipo, às vezes é o brasileiro que uma coisa a gente estava falando agora desse exemplo do casal que sai junto do Brasil, mas um casal que se Isso. forma ou que se separa fora do Brasil, ou que se constrói fora do Brasil, enfim, quais são as demandas e se você já tem, os tipos de casais que você já trabalhou e as demandas que surgiram com essas diferenças. Sim. A questão de casal intercultural, muitas vezes faz diferença aí, já que a comunicação é um ponto significativo para a relação, a questão da língua. Então, se são, eh, por exemplo, eu já atendi uma brasileira com português. Tem alguns desencontros ali na língua, mas no geral, a Uhum, língua favorece muito a comunicação. Então, o impacto da compreensão, ele é menor. No caso, de uma brasileira casada com um norte-americano, como já foi o caso de um atendimento meu, eh, isso traz alguns pormenores. Primeiro que, assim, muitas vezes um dos 2 está no país do outro. Isso já é Sim. bastante significativo, né. No caso dessa minha paciente, ela estava nos Estados Unidos, ela o conheceu lá, ela já foi para os Estados Unidos para estudar e conheceu uhum, o atual marido lá. E aí, vem essa ideia de que, tudo conspira, digamos, a favor da dinâmica dele, porque os amigos são dele, a família é dele, a vida é dele. Então ela se viu, por exemplo, numa situação de fazer projetos, em que o projeto dos 2 era para ir para Washington, por exemplo, ela residia em Orlando. E aí, num determinado momento, a mãe do menino ficou doente. No caso, quando a mãe dela ficou doente aqui no Brasil, ela não tem muita mobilidade. Ela pode uhum, vir visitar ou algum irmão dar apoio, mas no caso dele, por exemplo, ele se viu pedindo demissão do emprego, indo morar no Kansas, e ela mudou todos os planos para morar no Kansas, e ela realmente chegou a deprimir nessa época, porque, ela teve um certo desencontro ali com os projetos. Os nossos projetos a 2 eram um, e agora eles se modificaram. Então eu lembro que eu voltei, ela é uma paciente que já acompanhei em alguns momentos da vida, eu voltei a acompanhá-la nessa situação em que ela começou a ter um rebaixamento de humor, por conta dessa demanda de relacionamento e ir morar num estado que não era o que ela, gostaria, com uma demanda, eh, de doença na família, e um desconforto interno que ela trazia de como é que eu vou dizer para ele no momento em que ele está passando por uma crise, né, com o adoecimento da mãe, de que eu não estou bem. Então ela suprimiu um pouco esse lugar, e a terapia acabava sendo um lugar de fortalecimento, de validação daquilo que também ela estava perdendo, porque ele uhum, podia estar perdendo a mãe e ela também estava perdendo algumas coisas ali junto. Então, favorecer esse diálogo. E em outra língua, a questão é muito delicada. Então, envolve muitas vezes a própria percepção da cultura do parceiro, né? A gente tem uma questão aí na cultura latina, pelo menos na América, né, de uma supremacia na uhum, cultura uhum, norte-americana, então tudo daqui é bom. Ela, por exemplo, já veio ao Brasil algumas vezes, ele, não acompanhou, enfim. Então a gente tem ali uma questão de uma valorização, da casa, vou colocar assim para vocês, é da casa mais de um do que da casa do outro. A gente uhum, tem alguns conflitos que isso envolve, então a questão eh do intercultural também tem essa questão da língua, tem a percepção, da família do outro, da necessidade do outro, do próprio país do outro, da imagem que se tem, do país do parceiro. Então, por exemplo, eu já coloquei aqui, né, que alguns pacientes meus, eles, migraram junto. Quando eles migram junto, essa questão, por exemplo, do país de não origem, passa. não entra em questão, né. Os 2 estão experienciando aquela cultura de forma igual, estão esbarrando com as mesmas dificuldades. Então, num casal intercultural, que é muito natural e tranquilo para mim, pode não ser para você. Então tem uma Uhum, naturalização de algumas questões, por exemplo, do parceiro, que não acontece, é com a pessoa que está imigrando, né, esse encontro, a adaptação de um casamento com uma cultura. Quando acontece junto, então mais ainda. Essa minha cliente, ela foi antes e encontrou com ele, então ela já estava ali mais adaptada à cultura norte-americana quando ela, encontrou conheceu. com ele.
Mas muitas mulheres, elas fazem essa transição de lugar depois do relacionamento. Eu vou casar, e aí, do momento em que eu caso, né, me junto, eu vou morar naquele lugar. Então, junto a adaptação de um casamento, né, da rotina individual e rotina coletiva do que é dividir casa, tarefa, boleto com alguém, somado a uma adaptação cultural. Cultural. Então, eu vejo uma perspectiva um pouco mais delicada e frágil na abordagem, porque um naturaliza muito, mas é assim, aqui sempre foi assim, por que que você está estranhando? Precisa se adaptar, e vem às vezes uma demanda de que você precisa se adaptar. Então, esse pormenor é um pouco mais delicado na interculturalidade, pelo menos nos casais que eu acompanhei. Uhum. E a questão também é que essa mulher fica sem essa rede de apoio mais dela, né? A rede de apoio passa a ser ele, e ele conta com toda a rede de apoio dele, pelo Uhum. menos ao alcance da mão. Não sei se Uhum. apresenta como uma rede de apoio, mas ao alcance da mão está. Então, toda uma defesa, né? Assim, é como jogar num campo com a torcida do outro ao contrário. Se você está jogando a favor, ótimo, você tem toda a sua torcida junto com você. Se você desafiar ou você pensar diferente ou questionar, a torcida está toda ao contrário, porque do seu lado é como se tivesse um grande vazio. Embora não seja um vazio, mas não está presente. Então, essa Uhum. sensação é maior de isolamento. Enfim, quando os dois estão lá, os dois estão mais ou menos na mesma condição, Uhum. né? Os dois Sim. estão sem a rede de apoio de origem. Então, tem essa, na minha perspectiva, tem essa diferença. Quando você me diz de isolamento, né, Denis, só uma dúvida que veio agora, né, eu vejo pelo menos as também que eu atendo, que são casadas com pessoas de outra cultura. Tem muito a dúvida: "Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou encaixada? Né, será", e aí vem Uhum, uma baixa autoestima, né, até mesmo de duvidar da própria cultura, né, de duvidar o quanto realmente eu sou boa no que eu faço, né, porque ele diz que não é assim que aqui acontece, que não é assim que as coisas funcionam, né, só que às vezes a Uhum. dificuldade de se encaixar totalmente, porque a gente não, né, tem coisas que não se encaixam totalmente e no Uhum. sentido de, vou dar um exemplo, né, que eu lembrei agora, de ela é casada com um alemão, né, nesse sentido, e ele tinha alguns tipos de, já não vou dizer manias, mas eram hábitos de sair com os amigos, ponto, né, então tinha momentos que era para sair com os amigos e ficava semanas saindo com um amigo. E para ele era natural, porque era cultural, né, no que ele já ela conheceu ele assim. Só que para ela era um absurdo, uhum, brasileira, né, a gente gosta de ficar tudo juntinho. uhum, Como assim uma semana fora? Tá louco, nã-nã-nã. Mas é normal, acostume-se, né, nessa uma semana eu vou sair, você vai com as suas amigas, vai viajar, vai passear. E trabalhar essa questão realmente de aceitação dessa nova realidade, e não quer dizer que ele não de que ele deixou de amá-la, mas é entender também que é uma cultura, é um trabalho, né, porque aquela situação, né, ela queria fazer terapia de casal, só que não é, teria que ser em inglês. Eu não falo inglês, então então eu não ia ser terapeuta mesmo, né, porque eu falo com ela, faço com ela. Mas ele não, ele era uhum. resistente a isso, né, então, como um está mais, uma está querendo conversar mais, se comunicar, fazer com que o outro entenda a parte dela, só que o outro fala assim: "Não, você que tem que entender a minha parte, ponto, é assim que É um funciona", problema para né, ela, isso, não é um problema para Sim. ele. Para ele isso é um fato. O que exato. Pra muitas ele é um vezes para fato. uma cultura é um É, fato, é uma situação que ele vive e muitas pessoas que ele conhece vivem, é, porque está enraizado na cultura, para ela é recebido como um problema ou como um desafio. Então se um exato. problema é para um só, não é um problema do casal, na cabeça de uma das partes. Pois é. Sim. E como Por isso que trazer, quando desculpa, vocês sim. me chamaram para falar sobre essa questão do relacionamento intercultural, realmente ele traz uma especificidade, né, assim, tanto o casal que está fora, é um tema que eu acho que a gente precisa inclusive, eh estudar mais, tanto de Boa. casais que moram fora, quanto, né, no mundo globalizado Sim. hoje em dia é uma realidade, né, a possibilidade de deslocamento. E a questão do intercultural, porque de fato a mulher ela fica um pouco mais fragilizada. A gente já tem uma cultura, no geral, machista, o lugar da mulher já é muito, mais fragilizado, digamos assim, né, pelos privilégios do masculino. E se ela vai para uma cultura que, isso ainda está sendo pouco discutido, pouco colocado em prática, mais ainda ela vai se sentir
a serviço. Mas sabe a sensação que às vezes me dá? Aquela mulher, né, eu já tive uma amiga que casou exatamente com um alemão e foi morar lá. Então ela vendeu tudo, largou tudo e foi para lá. É quase como a ideia da Cinderela, "Nossa, encontrei meu príncipe". Só que você chega no Uhum. castelo, o castelo tem algumas coisas que não são tão legais. E você vai reclamar Sim. do castelo, né? Hum. E tem essa questão às vezes nós somos um país, né, que muitas vezes é visto de maneira desvalorizada na hierarquia dos demais países. Então, o que que você está reclamando? Você está reclamando, e você agora é cidadã europeia. E essa questão, ela precisa ser muito cuidadosa, porque um casamento com uma pessoa de gente, cultura, os portugueses chegaram no nosso país e devastaram a cultura que aqui havia, e a gente hoje tem um problema para resgatar e dizer: olha, a gente já existia, né, antes de vocês chegarem aqui. A gente já tinha todo um legado que, né, vocês nos colocaram, de certa maneira. Então, é isso, essa validação também de que essa pessoa que você escolheu, que vem de outra cultura, que tem toda o benefício de te trazer essa diversidade para a sua vivência, ela também vai trazer desconforto. Choque cultural é isso. Eu olho para o meu, eu olho para o outro e falo, caramba, que diferente isso que ele faz, mas eu também olho para o meu e falo, peraí, como é que eu faço isso? E a terapia de casal volta para isso. Mas espera aí, como É. é que é esse hábito para você? Qual é a necessidade de sair com seus amigos toda semana, né? Uhum. Como é que ela fica? Como é que você ouve a necessidade dela estar com você? Porque é isso, desnaturalizar algumas questões e entender que você está num casamento que tem outras perspectivas. Então, quando você se relaciona com pessoas de diferentes culturas, isso é muito rico, mas isso também gera algum tipo de desconforto. É que nem quando a gente se Sim. muda para outro país. Uma coisa é você ficar um mês, você tem milhares de lugares para visitar, você está turista, gastando dinheiro para você viver, Hum. né? Esbarrar com preconceito, esbarrar com desvalorização, esbarrar Sim. com uma série de questões. Você ser morador é diferente de você ser turista, né? É. Turista, Uhum. todo mundo abraça, veio para gastar dinheiro, né? Então, quando você se torna morador, isso traz um lugar diferente. Isso que a gente está falando de casal sem filhos. Quando você inclui a questão de filhos, você traz uma dinâmica de casal e uma dinâmica de família. Que é isso, às Aham. vezes é a ideia do casal de ir viver fora e os filhos não se adaptam. O clima Uhum. pesa, o relacionamento na escola pesa. Então, como é que a gente maneja algumas dessas questões? Porque aí não são 2, são 4, são 3. Uhum. Enfim, então temos um cenário ali que a gente precisa realmente estudar, olhar com cuidado, porque entra essa questão da hierarquia das nacionalidades. Acho que a gente tem uma hierarquia, né, eh, nas nacionalidades, o que que é melhor, o que que é pior. Isso Sim. interfere nas relações conjugais e essa desnaturalização. Então, voltando à questão da terapia, qual é a função da terapia de casal? É quase como uma atitude filosófica para a gente olhar o relacionamento. Espera aí, como é que a gente faz? O que que a gente está fazendo? O que que a gente faz que é hábito, que é convencional e a gente não para refletir? Será que eu saio com os meus amigos e eu paro para refletir sobre que agora eu sou um homem casado? Não, eu não posso sair, mas qual é a minha real necessidade de estar Entendi. todo momento longe? Porque senão eu vou obrigar o outro a se adaptar, e por isso que eu falei da Cinderela, né? O filme acaba quando ela vai para o castelo. Acho que quando vai para o castelo a gente devia contar uma outra história. Espera aí, como é que foi Uhum. a gata borralheira que foi para o castelo, né? Assim, que é um lugar de privilégio, mas todo lugar de privilégio também tem suas sombras, nenhum lugar é só luz. Então, eu acho que tem essas delicadezas quando vai para uma outra cultura, essa ideia de engole porque isso aqui é a prática. Você que está na minha cultura, Uhum. mas eu também escolhi me casar com uma pessoa de outra cultura. Qual é a minha flexibilidade em relação a isso? Qual é a minha escuta e a minha possibilidade? Porque senão eu só quero o lado bom, né? Eu só É. quero o lado positivo. É aquela Enfim, velha não é abertura à mudança, fácil. né. Você mudou de status, né, então, status civil, então como é que também você está aberto para mudar o seu estado de mudança, que é um novo ser, né, que você vai conviver e viver novamente junto, e são 2 culturas diferentes, 2 mundos diferentes.
Eles não precisam se chocar e explodir, né, eles podem se chocar e realmente conseguir construir um terceiro, né, não é um ou outro, pode ser um terceiro no meio do caminho, né, que é o que se Sim, pode ser um trabalhamos encontro, bastante nisso. né. Isso, é Não isso. sei se precisa ser chocar, mas É. encontrar alguém, você precisa fazer um esforço, a gente marca a hora, a gente vai para um lugar, a gente se coloca disponível. Então, pra esse encontro acontecer, eu acho que eu me encanto pela terapia de casal, justamente por isso, me encantei, porque eu achei, eu tinha uma professora que ela falava uma coisa que eu achava muito engraçada, né, casamento é uma coisa difícil para dar certo. E eu olhava curiosa lá no meu auge dos meus 19 anos, quando eu tinha aula com ela. Ela falava que a gente um chegava com uma malinha, o outro com outra malinha, e a gente tinha que juntar as 2 malinhas em uma malinha só. Todo mundo quer botar o que tem na sua mala. Sim. Ninguém quer abrir espaço para botar a mala do outro, a verdade é essa, né, assim, a gente quer que o outro abra Uhum. mão da mala dele e fique só com a nossa. E essa negociação, eu acho que ela é muito difícil, né, é uma negociação de pequenas coisas e muitas vezes essas pequenas coisas elas vão, se acumulando e a gente não vai falando sobre essas pequenas coisas e elas daqui a pouco se tornam uma montanha na nossa frente. E a gente não consegue mais conviver. Então isso é um tópico que eu acho que no caso de casais que moram fora e casais de outras culturas, Hum. é como se a gente trouxesse mais elementos para entender essa dinâmica. A gente tem Sim. elementos exteriores, do que é a vida fora, do que é a vida sem rede de apoio. Porque às vezes você tem também aqui, situações em que você tem família e ela não se configura uma rede de apoio, não é uma coisa Uhum. exclusiva, por exemplo, de quem mora fora. Tem gente no Brasil que não pode contar com pai, mãe, papagaio, periquito, nada disso. Então, também fica by yourself, sabe, assim, por si mesmo, né. Sim. E isso também é uma delicadeza, só que lá fora é mais ainda, porque Uhum. você está num lugar, a sua o seu núcleo ele é mais restrito, a começar às vezes pela língua. Então, é como se trouxesse mais elementos para a gente estudar, sabe, da Sim. terapia de casal. Porque quando a gente faz a análise da terapia de casal, a gente olha alguns pontos que a gente sabe que a gente precisa cuidar: intimidade, projeto, família de origem. E aí quando entra um casal, com essa perspectiva, ainda tem mais elementos, sabe. O mapa, ele é muito maior para a gente desbravar, né, assim. É, eu quero trazer uma impressão, às vezes, de clientes, e eu queria que você me ajudasse a desmistificar também isso. Porque eu tive um cliente uma vez que ele falou assim: eu fiz a terapia de casal e foi só lavagem de roupa suja, não resolveu nada. Né, então e eu até Uhum, entender, né, que não era uma lavagem de roupa suja e trazer como as coisas uhum. funcionavam, que tu ajuda, assim, como é que a gente pode falar para as pessoas que não é acusação, não é lavar roupa suja, né, então o que que é realmente uma terapia de casal com uma terapeuta neutra que está ali para ajudar os 2 como seres independentes. O que que você me Sim. diz, Dani? Eh, Isso eu acho que tem muito a ver também com a condução. Para você ser terapeuta de casal, você precisa realmente, fazer um estudo específico sobre dinâmicas de casal, né, assim. Então, muitas vezes as pessoas já acham que é só colocar a pessoa na sua frente e deixar elas falarem. Não funciona muito por aí, porque senão eles vão reproduzir exatamente o que eles fazem em casa. Isso pode até ser uma forma de você perceber como eles fazem, mas você Uhum. precisa fazer alguma coisa com isso, né. Então eu não sei exatamente como foi a experiência do seu cliente, mas, em algum momento a responsabilização individual faltou na dinâmica, Uhum, sabe. Então porque senão eu vou só falar do outro, eu vou Ficou na queixa. questionar o outro e vai ser uma acusação constante. E aí você fica ali 1 hora e meia em acusações que eles saem reforçados do que eles já fazem em casa. E aí não precisa de terapia de casal. Efetivamente a ideia não é essa. A ideia é que a gente possa observar até como eles brigam, isso é hum, importante. Eu tenho muito amigo que fala: "Eu não sou terapeuta de casal, porque eu sei que com certeza vai ter conflito no consultório", e eu acho que tem um trabalho nosso como profissional para lidar com isso, com o conflito ali na nossa frente, não ouvir alguém falando do conflito, É. porque a gente também precisa se preparar para esse lugar. Uma coisa é um cliente chegar na sua frente e falar do conflito que ele teve com a esposa, da raiva que ele hum, sentiu, ainda que ele outra coisa é eles ali
um de frente para o outro, um falando com o outro na sua frente e apostando numa intervenção. Então, para não se tornar uma lavagem de roupa suja, ela precisa de um olhar cuidadoso do sistema, da dinâmica, porque senão vira realmente uma acusação aleatória e entra-se da mesma maneira que se saiu. Então essa questão de olhar um pouco, tá, e você falou quando você está ouvindo, muitas vezes a intervenção é muito pontuar a comunicação. Você ouviu o que foi dito? Eh, Você pode repetir o que você ouviu? Parece, simples essa questão de repetir, mas muitas vezes eu Uhum. peço para repetir e não repete o que foi dito, sabe? E numa discussão, por isso que ela precisa dessas pausas e dessas intervenções. Porque numa discussão a gente está ouvindo pensando no próximo argumento que a gente vai dar. A gente não está ouvindo na tentativa de compreender, na tentativa de, intervir para assimilar. E uma Sim. confusão que às vezes as pessoas fazem também na terapia de casal é que eu vou ser compreendido e o outro vai fazer o que eu quero. Não Ah, necessariamente. Não entendi. necessariamente. Muitas vezes ele vai entender e vai te dizer que ele talvez também não tenha condições de atender a sua De dar conta. expectativa. E aí a bola passa para você. Se você veio, sabe, questionando o outro, você sai da terapia de casal com essa informação. Para ele também não tem condição de me atender. E o que que eu Quero. faço com isso? É. Né? O que que eu também dou conta disso? Então, a sensação é de uma batata quente, mas é isso, é uma batata quente que você a todo momento puxa para que essa batata quente seja sua, né? Assim, e É. essa questão da terapia de casal que vocês colocaram da lavação de roupa suja, eu tinha muito medo de atender casal, acho que por isso que eu demorei um tempo para fazer a formação, justamente por achar que ia por uma linha muito dessa de discussão, discussão, discussão. E na minha formação eu fui percebendo qual era o lugar do terapeuta, né, qual era o olhar que o terapeuta precisava ter para conduzir a sessão. Geralmente são sessões difíceis, a gente tem sessões mais calmas, mas no geral elas são situações de conflito, as pessoas elas vão levar para a terapia e não conseguiram resolver entre elas. E o que mais me chamou a atenção para casal especificamente, não necessariamente família, é que de fato, o casal é uma escolha. Você tem famílias que elas são Uhum. garantidas pelo laço consanguíneo, então você tem mãe com filho, avó com neto, irmão com irmã, mas a relação conjugal, ela é uma relação de escolha, e muitas vezes a gente precisa lembrar as pessoas desse lugar, de que eu estou escolhendo estar aqui, e se eu estou escolhendo, qual é a minha responsabilidade também estar aqui. Mesmo que eu ouça algo que eu não consiga atender, eu tenho responsabilidade em dizer para o outro e deixar o outro ciente que eu não vou atender, que eu não consigo Uhum. atender. Então essa confusão também é muito grande. Ah, mas eu falei que eu precisava disso e ele não me atendeu. E aí, muitas vezes vai ser aquela constatação de que o outro não vai atender. E vem uma frustração também da relação e deixar espaço para que isso apareça. Então é uma confusão que geralmente acontece. Ah, eu vou lá só para falar do outro. Em alguma medida você vai falar do outro, mas você vai falar de si também, na relação com o outro. Porque se o outro fala alto e eu falo alto também, isso também tem uma responsabilidade minha. Se eu Sim. silencio, isso também é uma responsabilidade minha. Ah, silenciei para não incomodar. Vamos falar então da sua dificuldade de falar com ele. Se você está silenciando algo, está aparecendo. O silêncio é seu, ele fala também de você. É o silêncio por um cansaço, você cansou de falar, você cansou, não acha mais que vai ser ouvida. Então, como é que é isso na relação, de a gente se sentir invisível, da gente não se sentir ouvida, não se sentir. Isso não necessariamente tem a ver com ser atendido, que é uma outra confusão, né? Mas eu falei você atendido, não, eu falei, a gente deixa as É. coisas conscientes. Muitas vezes a gente tem consciência, mas a gente não consegue performar diferente, fazer diferente. Então, de fato, é um lugar delicado, mas que eu vejo muito pela condição, do Uhum. terapeuta, para tomar cuidado, porque é uma armadilha muito fácil de você cair, assim, de virar só lavação de roupa suja. E aí a condução, eu penso que é a responsabilidade na condução. Legal. E Dani, deixa eu te perguntar uma coisa, quando que um casal
eh, quais os sinais que um casal deve estar atento para buscar terapia. Eu acho até que dentro de uma terapia de casal, eh, porque a gente já vem falando sobre busca de cuidado de saúde mental, então acho que dentro de um casal a iniciativa maior, predominante é da mulher. Para reconhecer o Uhum. desconforto, para reconhecer e não só reconhecer o desconforto e entender que esse desconforto pode levar a um fim desse relacionamento, e ela muitas vezes é direcionada a fazer manutenção dessa relação, ela pensa na terapia de casal como mais uma ferramenta de antes daquilo que tudo que ela já tentou antes não funcionou. Então, o que quando é que se percebe que, assim, é quando já uma parte já jogou a toalha, é quando a briga está intensa, ou enfim, quais são os momentos ou muitas vezes, quando chega na terapia dá a sensação de que, assim, uma das partes está tão cansada, está tão esgotada, que talvez ela não tem força nem para investir nesse novo processo, mesmo com a ajuda do terapeuta. Ela só quer sair daquilo ali e Uhum. seguir em frente. Então como é que a gente, orienta para as nossas ouvintes, para as nossas seguidoras e para as mulheres que estão nos acompanhando, qual é a pista, que se tem dentro de um relacionamento de que a terapia de casal pode ser até, um momento adequado para que algo não digo de preventivo, mas algo que possa trazer para elas um sinal, tipo: "A gente sozinho não está dando conta". É, então, primeiro eu queria até atualizar vocês desse dado. Ultimamente, as minhas procuras, elas são bem mistas. Ah, Inicialmente, eu boa. tinha muita procura por mulheres. De Uhum, fato, as mulheres procuravam mais. Mas de uns 3 anos para cá, eu tenho visto muita procura masculina, tá? Muitos homens entrando em contato, buscando saber. Ainda temos, no cenário da terapia de casal, muito mais mulheres dominando o espaço de fala, que eu acho que elas são uhum, tão silenciadas fora dali, que acaba que chega ali e elas acabam, né, usando melhor esse espaço. E aí você também precisa trazer um pouco do protagonismo ali do homem para responsabilizá-lo também na relação, mas eu queria dar esse dado para vocês, que foi uma coisa que eu comecei a observar, eu comecei a buscar perceber busca muito masculina, do homem querendo, do homem marcando, do homem organizando, sabe? que É uma legal. crescente. Acho que isso é um sinal muito positivo, Sim, de sim. sinal de que eles estão realmente olhando para a relação com outros cuidados, Uhum, assim. Agora, o que que muitas vezes leva, né, busca, é, é muito um desgaste na questão da comunicação, na intimidade. O casamento ele é rotineiro também, né? Então é isso. No primeiro momento é efusivo, você está conhecendo, e depois ele cai na rotina e cai numa armadilha psicológica de já está estabelecido, não precisa investimento. Não, você precisa de investimento constantemente. Então, para mim, a deixa, né, quando eu vejo, por exemplo, numa terapia individual, que o paciente está trazendo muitas questões de casal, uhum. eh, o sofrimento dele está muito relacionado a essa Ao casal. dinâmica de relação, aí sim eu acho que cabe uma terapia de casal. E uma Legal. das coisas que geralmente eu pergunto é se faz terapia individual, porque, a terapia individual, ela de alguma forma dá um feedback de como é que você está nessa relação. Então, o paciente que já vem com isso trabalhado, ele ganha muito na terapia de casal. Porque ele já está Uhum, Verdade. se percebendo, ele já está se vendo individualmente, ele já está com seu fluxo de consciência sobre a responsabilidade dele nessa relação. E quando ele chega para a terapia de casal, assim, eu vejo que a terapia flui muito melhor. Agora, Uhum. acontece às vezes dos dois não estarem, e o processo é muito mais delicado, que o processo de consciência individual não está trabalhado, a consciência conjunta fica mais difícil da gente trabalhar, porque a gente primeiro precisa um pouco dessa consciência individual. Então, no geral, eh, o sofrimento é um indicativo. Se o seu sofrimento diz respeito à sua relação conjugal, ou com o seu parceiro, como você se sente em relação ao parceiro ou à parceira, ou até um momento de crise, vamos falar assim, crises tradicionais, traição, né? uhum, Eh, e isso não, o casal não consegue.
se ajustar, ele muitas vezes busca um terceiro para auxiliar, um terceiro com orientação técnica que possa ali entender um pouco da dinâmica, porque ouvir qualquer um pode ouvir. A intervenção que vai fazer toda a diferença. Então, respondendo a sua pergunta, acho que as mulheres elas são mais acostumadas a ouvir os seus sentimentos, mas os homens também estão começando nesse movimento, sabe? Eu já tive é, é, sessões do homem querer continuar a terapia de casal e a mulher não. De não querer, assim, ela não é que ela não queria o fim do casamento, mas ela não queria mais Está. olhar para a relação. E às vezes a gente entra nesse lugar de que o outro chegou num limite no que ele pode investir, É. né? De certa forma, esse cenário é um cenário mais do sofrimento. E a gente sofre por várias questões da nossa vida, por uma questão profissional, por uma questão financeira, por uma questão de saúde. Mas se o paciente está trazendo muito a questão conjugal e ele já está num processo ali há longo tempo, tentando lidar, atualizando sua consciência, e ainda assim isso está aparecendo, aí talvez a gente pode fazer uma aposta realmente na dinâmica conjugal, para que os dois possam se ver juntos, não somente Sim. individualmente. Mas se é uma coisa que eu costumo perguntar, é se já fizeram terapia individual, se estão em terapia individual, eu acho que isso é bastante significativo, porque primeiro você olha aquela questão para mim, depois eu Uhum. olho em conjunto, né? Esse olhar para mim faz toda a diferença. Então, não sei se nos atendimentos de vocês observam isso, mas eu tenho clientes que estão comigo há muito tempo e conversam e falam sobre diversas questões da vida e chega num determinado momento em que começa a falar muito sobre o casal. Nossa, meu Aí eu sinto que é onde merece cuidado. A gente não Uhum. faz cuidado preventivo, é muito É. difícil um casal que está numa relação bem chegar. Eu já até recebi, não vou negar para vocês, mas veio por uma crise e preventiva, que era ela não queria filhos, ele queria filhos. E durante Uhum. 10 anos eles se relacionaram e, enfim, ele aceitou a ideia de não ter filhos, só que quando ele fez 35, 36 anos, ele começou a se questionar e a procura foi dele, Uhum. né, a demanda foi dele: "Olha, eu quero fazer terapia de casal e, a minha esposa está disposta, podemos?" Falei: "Podemos." E aí na primeira sessão isso ficou, evidente, a questão era exatamente essa, e ela colocava claramente: "Olha, então a gente vai se separar, porque não está nos meus planos, não estava, de início você topou, só que a gente trabalhou essa questão que as coisas mudam, né, a vida Sim. muda, os projetos mudam, né, porque o casal, como eu falei com vocês, ele tem a questão da comunicação, que a gente precisa pra ter atenção, intimidade e os projetos. Então o projeto era o projeto mudou, e eu acho que isso também pode acontecer, por exemplo, com quem vai morar fora. O projeto de Uhum. viver em Portugal, Canadá, Estados Unidos, e será que esse projeto a gente precisa atualizar sempre os nossos projetos. Sim. Isso faz Sim. sentido? Isso continua fazendo sentido pra gente? Isso é importante, essas perguntas acontecerem. E eu acho que chegou no momento em que ele falou: "Bom, até agora isso não era um problema", mas começou a se tornar, sabe. E foi bonito de ver, foi um casal que ficou, um bom tempo nessa questão, ela entendendo o que que era para ela a questão do filho, e Uhum. ele também o que que era a questão do filho. Eh, e de fato, assim, eles caminharam e acabaram realmente chegando a ter filhos, chegando a ter um filho, né, assim, então, e eles chegaram muito claros: "Olha, a gente vai se separar, a gente veio porque a gente vai se separar", era muito objetiva a demanda. Então é isso, os projetos eles também mudam. Eh E poder entender, por exemplo, o que que significava até para ela, porque essa mulher era uma professora, né, assim, era uma professora, não trabalhava com criança, sabia o que que era criança, mas ela tinha muito medo da sobrecarga, do que vinha com uma maternidade, justamente por ser professora. Então Uhum. ela não era uma pessoa que romantizava a educação, falava: "Não, que lindo, vamos lá, maternidade é lindo, maravilhoso." Ela: "Não, não é lindo, não é bonito, tem nada de legal, e se vier uma criança com problema,
Uhum. você, como é que você vai fazer? Você vai me ajudar? Você também não, Uhum. né? Você também não é muito proativa em casa. E assim, a gente cuidou disso preventivamente, ainda numa indefinição, né? Assim, a minha função não era definir, né, e trabalhar com eles ter ou não ter filhos, era o que que envolvia ter um filho. A pergunta é muito mais ampla, né? Assim, o que que envolvia ter um filho? Até chegar realmente a se concluir ali os dois que seria possível, eh, entendendo também um pouco individualmente e compartilhando com o parceiro os seus medos, as suas angústias, os Uhum. seus desejos, enfim. E a própria questão de falta de confiança, às vezes, no casal, que eu achei tão interessante esse casal, que foi um dos poucos que eu peguei preventivamente. É isso, ficou para mim, independente se eles iam ter filhos ou não ter filhos depois, era: será que eu confio em você para essa grande empreitada? Porque é uma empreitada, Uhum. né? Eu não confio tanto. Sabe, eu confio até em certa medida, mas nisso, será Opa, que eu isso. confio? Né, e aí foi uma questão que a gente alinhou durante a terapia de casal. Então, se você for me Uhum. perguntar objetivamente, era a questão do filho, mas o que eu trabalhei é a confiança. Será que a gente consegue, né, assim, estabelecer porque vai criar filho, então, eu falei dos casais que imigram, né, e aí a interdependência é maior, quando chega um filho, a interdependência ela se instaura, porque uma coisa é um casal que não tem filho, você sai de manhã, vida que segue, a gente se encontra de noite, janta, dorme e Vida que acabou. segue. É, mas quando você tem uma criança, quem é que vai deixar, quem é que vai ficar, quem é que vai, sabe? Eu preciso me articular com você. É aí O é tempo onde a inteiro. rede de apoio faz muita diferença, porque pode É. entrar, alguns elementos podem entrar e favorecer. Num casal que está fora, Não isso é tem. bem complexo, porque essa rede de apoio são literalmente os dois. Então, se já tensiona quando você tem rede de apoio próximo, quando Uhum. você não tem, fica mais delicado. Então, Como a Então, gente é. usa no Brasil, não né, sei não se eu dá para dar respondi aquela. sua pergunta. Sim, brincando, Sim. né, no Brasil não, quando um casal intercultural, né, ou fora do Brasil tem filhos e a rede de apoio é menor, não dá para dar uma de João sem braço, porque vai ficar pesado, muito pesado, ou vai até sobrar para a própria criança, né. Se a comunicação não está muito bem É. alinhada, Uhum. se os acordos não estão muito bem definidos, é claro que imprevistos acontecem, mas assim, não dá para não priorizar e não lembrar da decisão que tiveram antes de ter aquele filho, porque não existe ex-filho, não existe ex-pai. E Não. a responsabilidade continua, Existe eh ex-marido e É. ex-mulher, mas exatamente, exatamente. E aí, não dá para roer a corda, não dá para estar na dúvida em relação a situações que necessitam de tanta assertividade, porque não tem espaço para errar. A sensação que eu tenho é que de uma maneira geral, Uhum. quando a gente imigra, a gente tem poucas possibilidades para falha e para tombos, porque eles podem ser muito muito dolorosos e muito profundos. Então justamente porque a gente não está no nosso país, né, então a interpretação das nossas falhas, a interpretação de esquecer um filho na escola, de chegar atrasado, a interpretação de como isso vai soar para você nesse país novo, é muito diferente de que você chegar e pedir para a mãe de um amiguinho pegar e você chegar ali, chegar rapidinho e resolver isso quando você está no seu próprio país. Então, digamos sim, que as coisas são mais a sério, né, e acho que isso reverbera para casais com filho, para casais que tomam fazem projetos, que Uhum. assumem uma responsabilidade, quando você fala dessa questão da comunicação, eu acredito que as pessoas mudam de ideia, mas não se comunicar de que agora está pesado, como você falou sobre essa questão da interdependência. Você falar de uma interdependência por um tempo ou imaginar, mensurar o quanto vai ser essa interdependência e viver a interdependência, é muito diferente. Então, sim. falar: "Olha, É. eu não", e às vezes usar da honestidade mesmo sem achar que vai resolver, mas assim: "Eu não sabia que estava pesado. Tá pesado, eu não sei até quando, mas o que que a gente pode fazer? Vamos pensar em É. projetos futuros para que até a gente consiga suportar o que está vivendo no presente?". Porque o tempo da Uhum. imigração do Sim. imigrante é completamente diferente e às vezes é muito lento para a ansiedade de querer dar certo.
É. Então, isso Sim. reflete na relação, ou quando é de um só, ou quando os 2 estão tentando, ou quando um está vibrando, o outro ainda está ali fracassado, porque ele não conseguiu autorização de residência, e o outro já está, assim, no emprego, já veio com emprego, já veio com visto, já veio com tudo, e o outro ainda está se sentindo deslocado, então como é que se percebe o momento do outro e apoia, né, sem que isso afete a relação, pelo contrário, possa até fortalecer a relação e dizer: "Cara, a gente veio junto, a gente tá junto". Uhum. Eu tive uma situação, mexeu exatamente com essa decisão, por exemplo, de casar ou não, de uma, brasileira, que eu acompanhei, porque ela estava com a situação de visto para expirar, né, assim. E aí uma das alternativas era a questão de casar. E eles já moravam juntos, já viviam juntos, mas precisavam oficializar. E aí isso foi Uhum, realmente uma questão. Será que a gente casa, não casa? E trabalhar um pouco isso com eles. Eles já eram casados, né, mas a uhum. questão Uhum. quando a gente assina um papel, a coisa ganha um outro contorno, Uma né, outra dimensão. traz um peso, é isso, assim, ali você faz o contato com o início do seu relacionamento, mas você faz também contato com a possibilidade de término. Então Sim. assinar o papel É, é mais do que você comprar coisas juntas e botar e vamos viver a vida, né. É a ideia de: "Espera aí, vai se separar, como é que vai ser, né, se ficar, como é que vai ser?". Enfim, então você também faz contato, às vezes, no momento, de euforia pra assinar, e o caso dela, eles iam casar, eles tinham ideia de casar, porém isso foi, por uma questão antecipado. de legalização, isso precisou ser antecipado e isso foi uma questão. Será que está casando por conta disso? Será que não está casando? Será que vão achar que eu estou querendo por conta do cartão, conta, Uhum. né, do papel e etcétera? E você tem um casal que já estava vivendo junto, já estava estabelecido, mas essa questão do papel, do contrato, vamos formalizar, são as sutilezas da relação. eh, Precisa de muito cuidado para você, eh, chegar, né. Então eu lembrei desse caso agora quando você colocou isso, e tem isso também, né, quais são os modelos e os atravessamentos, por exemplo, quando a gente oficializa num outro lugar, e até mesmo de uma separação. Eu tive um cliente que se separou, e uma coisa é você configurar a interdependência junto na mesma casa, com os mesmos projetos, outra coisa é quando você se separa. Então, se você se separa e você tem filhos de um país diferente, é isso, você precisa trabalhar a comunicação. Eu acho que às vezes até a terapia de casal, mas fez terapia e se separou, mas se separou bem? Então ela tem uma função, Sim. principalmente sem Uhum. filhos, porque você vai precisar conversar, você vai precisar trabalhar seus rancores, suas mágoas, constatar que não deu certo, para que isso possa ficar limpo e você poder, inclusive, estabelecer algum nível de qualidade de relação com a mãe ou pai do seu filho. Então, quando você ainda está Sim. num outro país, que você não quer mais se relacionar com aquele homem, com aquela mulher, mas ele é o pai e a mãe do seu filho, sua logística precisa dele, é bom Uhum. que vocês se separem, se for o caso, né, Bem. efetivamente de se separar, com um nível de comunicação, para que a gente possa ajustar a rotina de seres que foram, né, nossas responsabilidades. Então, eu acho que a terapia de casal ela tem essa ideia, não é para necessariamente ficar junto, às vezes a gente se constata realmente o término de uma relação, mas também a maneira como a gente termina é também ser cuidadoso. Ou se for Sim. para a gente mudar os projetos, se reorganizar, fazê-la de maneira cuidadosa. Então, se está adoecido, o que a gente precisa é cuidado, né? Se eu estou resfriada, eu preciso de cuidado. Então, se a relação está é, um nível de sofrimento, que ela precisa de cuidado. A terapia de casal é uma forma desses De cuidados, cuidar. de maneira a engajar os dois, né? Tentar Uhum. engajar os dois e lembrar que aquilo ali é um barco que os dois estão remando. Hum. Precisa que os E dois, de vez em quando, se lembrem que vão remar juntos ou não, né? legal. Você me trouxe antes que ficou aqui a terapia de casal, ela trabalha com a questão de comunicação, com a questão de intimidade e a questão de projetos. Quando a gente tá falando de entrar na terapia de casal, a gente está falando do projeto. Então eu estou entrando no projeto de trabalhar tudo isso junto.
É porque também é a maior demanda, eu Sim. entendo quando você me diz também é É. a maior demanda, né, que também é a maior demanda que eu tenho pra mandar pra vocês. Então, é bem esse, né, É bom isso que você falou, porque, de fato, a terapia precisa de casal, né, precisa ser um Uhum. projeto dos 2, porque Isso. se for só de um, isso a fluidez não acontece. Uhum. Agora, eu já recebi pessoas no meu consultório que um fez um movimento, o outro não estava disposto, e durante o processo houve engajamento, sabe. Não, Então, muitas vezes a pessoa chega com uma resistência, até porque às vezes não sabe o que vai ser feito ali, eh, Sim. tem medo, né, muita e gente tem medo. depois engaja. Claro, porque a dinâmica ela é diferente da terapia de casal. Eu posso falar várias coisas do meu marido, né, assim, aqui para vocês eu posso falar várias coisas do meu marido, mas ele não tá aqui para me dizer: "Espera aí, não é ó, veja bem, nessa situação aí, eu também falei assim, porque É, você falou assado". E isso aí é aí. isso que muda na dinâmica, você também tem um nível de exposição, você não está protegido só com a sua Uhum. versão, Uhum. você tem Sim. as 2 versões ali, e o cuidado é muito nesse espelhamento de que a convivência, conjunta, envolve não só a minha perspectiva, Hum. tem a perspectiva do outro também, então se eu quero dançar junto, eu também tenho que combinar o ritmo, não adianta fazer meus passos e achar que o outro tem que seguir. Não é Uhum. exatamente assim, é uma dança, e essa dança tem hora que a gente ajusta o ritmo, a gente acelera, a gente desencontra, a gente muda o passo, e não é fácil realmente, assim, e outro mito é a ideia de que: "Ah, faremos terapia de casal, seremos um casal perfeito". Não, não existe isso, Nossa, assim, tá? fada madrinha, né, Isso. terapeutas de É, casais são fadas É. madrinha. madrinha. Se fosse isso, eu já estava rica, né, não funciona desse jeito. É essa ideia de vamos trabalhar a nossa consciência para que ela É, possa nos ajudar neste momento, e é essa é. aposta de atualização de consciência, para que o casal possa fazer isso de maneira fluida, né, não prometer que: "Ó, resolvemos o problema aqui da traição, ótimo, nenhum outro problema vai nos afetar". Mentira, É, vai vir uma questão financeira, vai vir a doença da mãe, vai vir um filho que às vezes é neurodivergente e É. é isso, como é que a gente faz a aposta numa comunicação fluida, numa confiança, né, que é a questão da intimidade, e o que que a gente quer sim. pra gente, né, que aí é a questão Isso, do projeto. que legal. Tá muito boa essa conversa, se fosse Tá por mim eu ótimo. ficaria aqui umas 2 horas com a Dani, né, Também. Diana? Oh, Eu Né. gosto é uma Só muito de falar, eu então a já fui gente professora, né, não me apresentei com essa versão, mas já fui professora e sou professora, então a gente mas curte essa então troca. a gente pode fazer uma parte 2. Eu acho que a gente pode também, porque eu acho que, se ela falar de aceitar, casal. tá tudo certo. Se falar a gente pode talvez Ah, focar, sim. enfim, assunto não falta, porque o que a gente não tem de avanço tecnológico para mexer nas redes sociais, a gente tem de ideias. Então se a gente for falar de casal, isso que você É. falou, sobre casal com filhos, os desafios de casais, intercultural e viver a interculturalidade dos filhos, dos adolescentes ou Hum, dos filhos em alfabetização fora do Brasil. Essa questão da cultura, Hum. né, de a mãe ser de uma nacionalidade, o pai ser de outra nacionalidade e estarem num outro país, no segundo ou no terceiro país, em que precisa equilibrar a influência cultural e o crescimento desses filhos. Eu acho que a gente tem um mundo de coisas para explorar, para trazer, e trazer, acho que principalmente o nosso objetivo com esse projeto é tornar uma psicologia mais acessível, mais leve, e colocar também a gente num lugar de que a gente também vive desafios, a gente também vive coisas, e isso não quer dizer que a gente não tem problemas, que a gente não tem, não vive certas experiências e por talvez ter vivido elas, a gente tem um pouco de lugar de fala para trazer um acolhimento e um trabalho para esse público também. A gente, tipo, pode dizer: "Olha, eu sei o que você está falando, eu entendi, eu entendo". Então, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de desejo, de afeto, projeto de vida, já é muito desafiador. Falar disso a 2 é mais desafiador ainda, então porque são 2 origens completamente diferentes, independentes uhum. da cultura, mas assim, a gente vem de criações diferentes,
parte do pressuposto de Hum. que o outro pensa igual a gente. Eu costumo dizer que, o casal ele foi realmente um modelo de convivência que ninguém ensinou a gente a lidar, que a gente em todas as nossas relações com o irmão, com o colega, no trabalho, é sempre pelo viés da competitividade de quem ganha. E no casamento não, no relacionamento é quando um ganha todo mundo perde. Então, a gente ainda leva para a Uhum. relação afetiva esse olhar de que eu tenho razão, eu tô certo, eu tenho que fazer do meu jeito. Então, eu imagino o quanto que as pessoas, quando chegam na terapia de casal, chegam com esse equívoco de que vai lá para resolver, como se você fosse um juiz de boxe, para ver e que deixar os 2 Uhum. se peleando, pec, 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 Tô que no final certo, né. é, É. no mais cansado ou então vitória técnica, você vai levantar o braço de um dos 2 e dizer: "Pronto". E não é isso, né, então a gente Não. precisa desse letramento, a gente precisa aprender a se expressar como indivíduo e aprender a trazer essa expressão para dentro do relacionamento, porque o objetivo é caminhar os 2 na mesma direção. Por mais que às vezes uma das partes se sinta sem torcida nenhuma, os 2 estão no mesmo time. Às vezes, É. porque você não está Sim. no seu país, você sente o teu lado meio vazio, você não escuta aquele "olê, olê, olá", que a gente escuta nas nossas torcidas brasileiras, mas a sua intenção de estar nessa partida, a sua intenção de estar nesse jogo, é de vencer junto com essa pessoa e não vencer essa pessoa. É. Então acho que a É, e gente mesmo pode você tendo a sua torcida a favor, faz diferença se o seu adversário vem de cumprimento, sua torcida entende que o outro é, Uhum. é alguém que merece ser visto, reconhecido, olhado, né, assim, então, É. sim, realmente, acho que nessa questão da interculturalidade, né, assim, faz muita diferença esse apoio, esse olhar de É. apoio um para o outro, né. Até porque a gente está no Também mesmo gostei planeta, muito, né. meninas. Isso. Sim, Então somos todos no mesmo planeta, somos humanos também, né, então por que fazer tanta discussão, tanta diferença? Dani, obrigada, né, muito obrigada por obrigada. nada, participar eu que hoje, agradeço. mesmo, né. O pessoal, só um recadinho, terapeuta de casal não está aqui para julgar ninguém, não é juízo de nada, né, Sim, isso é não importante vai dar trazer. veredito. Não vai dar Não. veredito, não é finalização de casamento, o negócio: "Ah, eu vou lá só pra finalizar casamento", não, não é isso, né, então são tantas coisas Sim, que podem ser trabalhadas, mas principalmente buscar uma pessoa séria, uma pessoa, né, um profissional que você confia, que você tenha realmente, essa simpatia, né, de se identificar com o terapeuta, e não naquela situação: uhum, "Ah", eu já tive isso também, essa fala, tá indo mais pra ela do que pra mim, e não necessariamente, né, às vezes era uma questão Uhum, só de uma uhum, pergunta, mas o quanto é sim, importante trazer, né, como se diz, de ter a sua terapia individual e também ter a sua terapia de casal, até para poder perceber como você também está se colocando nessa terapia de casal, né, o que a Di sim, falou, não é competição, a gente não tá ali para ganhar, né, a gente tá ali como um time, né, é o ganha-ganha, todo mundo ganha, sim, e todo mundo perde se um só ganha, né. sim. Acho que esse é o recado, exatamente, eu que né. agradeço o Legal. convite, fiquei muito feliz de receber o convite, acompanho vocês, né, então é uma forma de, me alimentar também, né, além me alimentar com a minha própria fala também, né, Sim, além de já me alimentar com a fala de vocês. Então obrigada e se tiver outras oportunidades a gente ajusta, A tá bom? gente com volta. certeza. Muito Beijo. obrigada, meninas. Então E tá, a contato da meninas. Dani também, se tiver, a gente vai colocar aqui, tá. Ela não tem Instagram, a Sim, gente vai dar um jeito de colocar, nem que seja um e-mail, né, Sim, Dani? isso, pode ser. Tô a caminhando gen nessa questão, É isso aí, muito tá bem. bom? Até mais, meninas. Um beijo. Tchau, tchau. tchau, Tchau, tchau. beijo.